Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, versos 8 e 9. Nessa exposição, eu optei por falarmos somente desses dois versos que são a introdução para esse primeiro discurso de Salomão. Nós falamos que essa primeira coleção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos aqui nesse primeiro capítulo, nesses primeiros 7 versos, o prefácio dessa apresentação, dessa coleção. E agora, do verso 8 ao verso 19, nós temos, ou seja, do verso 8 ao do verso 1, 8, ao verso 8 a 36, nós temos o prólogo dessa primeira coleção. Então o prólogo vai do capítulo 1, 8, verso 8, até o capítulo 8, verso 36. E nesse primeiro discurso, eu preferi inicialmente falar sobre esses dois versos, para chamar a atenção dos irmãos, duas coisas aqui importantes nesses dois versos. Eu achei por bem não passar adiante, mas tocar nessas questões, enfatizando-as. Como eu já falei anteriormente, nós vamos perceber que esse prólogo aqui, do verso 8 em diante, ele vai servir como contexto, como fundamento para toda a coleção que segue o livro de Apocalipse. Nós falamos que o livro de Apocalipse ele é separado em coleções. E essas coleções elas seguem do capítulo 10, 1 até o capítulo 31. E aqui nós temos a primeira coleção, em que o prefácio dessa coleção são os primeiros 7 versos. O prólogo é do verso 8 até o capítulo 8, verso 36. E o epílogo dessa primeira coleção, ele começa no capítulo 9 e termina no seu verso 18. E como nós vimos, esse primeiro prefácio, ele é um texto de apresentação que vai explicar o conteúdo e os objetivos do livro e do autor que está escrevendo. No prólogo, nós temos 12 unidades, totalizando 14 peças literárias distintas que vão abranger essa primeira coleção. E o prólogo ele vai ser composto principalmente de discursos em louvor da sabedoria, na forma de 10 palestras colocadas na boca do Pai, dirigidas ao Filho. Nós temos essas indicações, por exemplo, no verso 8 aqui: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. No capítulo 2, 1, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, até o verso 22. No capítulo 3, 1, até o verso 35, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e do teu coração guarde os meus mandamentos. E assim sucessivamente, nós vamos ver que nós teremos aí 10 palestras colocadas na boca do Pai, dirigidas ao Filho. E 2 discursos extensos ou interlúdios nessa primeira coleção, feitos pela sabedoria. Como nós vamos ver lá no capítulo 8, a personificação da sabedoria, verso de 1 a 36, e o capítulo 9, verso de 1 a 12. Ou seria, essa personificação da sabedoria seria a personificação do ensino do Pai aos jovens ingênuos. E como nós dissemos anteriormente, esses discursos visam motivar o filho, ou aquele homem simples, ou seja, o ingênuo, a aceitar o ensino que está sendo dado,
a fim de que possam escapar, e aqui mais direcionado a esses versos, ao dinheiro fácil oferecido por homens perversos e o sexo fácil proposto pela mulher lasciva. De acordo com alguns estudiosos, a adolescência é a busca pelo senso de identidade. É quando o jovem ou adolescente procura se situar, procura descobrir quem ele é. E nós vamos perceber que o filho e o simples, ou seja, o ingênuo, ele encontra-se no limiar da idade adulta, no início dessa idade adulta plena. E nesse momento é a hora de eles tomarem uma decisão definitiva a respeito das suas vidas, com relação à visão do mundo, com relação à vida ou à morte, com relação aos valores que estão sendo propostos aqui no livro de Provérbios, ou seja, na palavra de Deus. E nós vamos perceber, e nós já até falamos sobre isso, de uma outra forma, duas cosmovisões rivais fazendo apelo a esse jovem: a sabedoria e a loucura, o bem, o falso bem, a vida e a morte. E para esse jovem, para aquele a quem o livro de Provérbios está sendo direcionado, é preciso escolher uma delas, porque não há uma outra opção, não há um terceiro caminho. E nessa primeira palestra, que vai até o verso 19, capítulo 1, 8 ao verso 19, nós temos uma exortação a ouvir e a rejeitar o convite da gangue, da turma. Ele começa assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, traguemo-los vivos com o abismo, e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te detenhas a caminho com eles, guarda as tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso e espírito de ganância. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vemos aqui que o prólogo ele começa com uma demonstração do pai ao seu filho, no sentido de ouvir a herança sapiencial, ou seja, de ouvir a instrução, de ouvir a palavra de Deus e não negligenciá-la. Nós falamos isso anteriormente, que o livro de Provérbios e os livros sapienciais, eles tinham geralmente uma direção clara. Ele falava o nome da pessoa a quem estava sendo dirigida aquele escrito. E aqui nós não temos isso, por quê? Porque o objetivo é direcionar, apesar de Salomão estar escrevendo para o seu filho, o propósito dele é direcionar aquilo que ele está dizendo a todos os jovens da família da fé, da família de Israel. E é muito interessante como os apóstolos do Novo Testamento usavam o livro de Provérbios. Eles usavam o livro de Provérbios para ensinar a igreja como ter uma vida piedosa. Então o que nós estamos vendo aqui é isso. Um ensino que nos mostra na prática como ter uma vida piedosa. E eu poderia até citar alguns tópicos. Por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, ele vai falar de viver em humildade diante de Deus e dos homens. E no capítulo 3 de Provérbios, verso 34, a palavra de Deus diz assim: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Lá em 1 Pedro ainda, capítulo 2, verso 17, a palavra de Deus fala de temer a Deus e honrar ao rei, honrar a todos, tratando todos com honra.
No capítulo 24 de Provérbios, no seu verso 21, a palavra de Deus diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 26, ele diz assim: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. É isso que fala em Hebreus capítulo 12, verso 13, quando fala sobre disciplina, e ele diz: estabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para aquilo que seja manco, para aquilo que é manco que seja curado. E para o autor de Hebreus, Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, que diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem recebe. O autor de Hebreus atribui a palestra do pai sendo dirigida à igreja, em Hebreus capítulo 12, verso 4 a 8. Aqui, a palavra de Deus está dizendo: filho meu, ouve o ensino de seu pai. E de uma forma sutil nós vimos isso. O ouvir aqui liga essa primeira demonstração lá do verso 5. Ouça o sábio e cresça em prudência. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Identificando o sábio como aquele que ouve e que por ouvir acrescenta conhecimento ao seu aprendizado. O tratamento carinhoso aqui, essas palavras, no original tem esse sentido, né? Que é beni, filho meu, significa que o pai considera o seu filho como seu herdeiro espiritual e não apenas como um descendente biológico. Isso me chamou a atenção no livro de Provérbios. Por quê? Porque se nós atentarmos para a Escritura no Velho Testamento, veremos que a instrução quanto ao discipulado cristão são, em sua maioria esmagadora, dos pais com seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, verso 2, 7 e 20. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os teus estatutos, mandamentos que hoje te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Verso 20. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significam os teus testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor vosso Deus ordenou. Salmo 78. Salmo 78, verso 3. Olha o que a palavra de Deus diz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E Efésios capítulo 6, verso 4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É isso que Provérbios está dizendo aqui, no momento em que ele fala, filho meu, ele se refere ao seu filho dessa forma. Ele não considera somente o seu filho como um descendente biológico, mas considera o seu filho um discípulo seu, um herdeiro espiritual seu. E essa linguagem permeia toda a Escritura, essa linguagem familiar. João vai se referir aos crentes em suas epístolas como filhinhos. Lá em 1 João capítulo 2, verso 1, 12 e 18. E por quê? Por causa dessa semelhança com o Pai. O discipulado cristão começa em casa. Nós vamos perceber que em algumas palavras sutis do Velho Testamento e do Novo Testamento, o Senhor está dizendo para nós que o discipulado primeiro que temos que exercer são com nossos filhos dentro de casa. Eles devem ser os primeiros a se beneficiarem da comunhão que temos com Deus
e do conhecimento que temos dele. John Bick, escrevendo em seu livro, trazendo o Evangelho aos Filhos da Aliança, que na sua nova edição, na realidade, esse livro eu tinha, quando não foi nem publicado, ele tinha esse nome, o nome mudou, é o Evangelho aos Filhos da Aliança. Ele diz o seguinte, eu quero reproduzir aqui literalmente. Se Deus, ao longo das eras do Antigo Testamento, repetidamente, ordenou que as crianças ouvissem o Evangelho, e aí ele cita Êxodo 12, 25 a 27, Deuteronômios 30, 19, Josué 4, 21 a 24. Não deveríamos nós, na plenitude da era do Novo Testamento, ensinar o Evangelho aos nossos filhos? Se Deus ordena a igreja a ir pelo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, não deveremos nós também evangelizar nossos filhos da aliança? Se Paulo usou todas as oportunidades para levar o Evangelho às pessoas em todo o mundo, não deveremos nós aproveitar cada oportunidade para evangelizar nossos próprios filhos? Se Paulo sentiu que era a sua obrigação trazer o Evangelho a todos os homens, fazendo-se servo para com todos, não devemos nós nos tornarmos servos do Evangelho para com os nossos filhos e com o fim de evangelizá-los? Queridos, eu posso estar falando uma coisa assim, como descobrir a pólvora, né? Porque está aqui na Escritura. Mas nós não pensamos dessa forma. Nós não temos o hábito de pensar assim. Porque por vezes nós esquecemos da responsabilidade que nós temos. Nós lidamos com os nossos filhos de várias formas, menos como um irmão em Cristo, menos como um discípulo que precisa conhecer o Evangelho da graça de Deus por meio de nós. Nós não temos essa cultura bíblica difundida entre nós. Ao final deste livro, Joe Bick, ele traz uma palavra ao seu filho quando já está partindo para uma vida solitária, ou seja, está partindo para viver a sua vida. Ele diz assim: meu querido filho, sabe que ensinamos-te a palavra de Deus e lutamos pela salvação de tua alma. Embora tenhamos ficado muito aquém da perfeição, nós demos exemplo de vida no temor de Deus na tua presença. Tu não viste em nós uma piedade sem pecado, mas viste uma fé não fingida. Sabe que buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tua consciência é testemunha de que Cristo é o centro deste lar em que foste criado. Nós cantamos juntos, oramos juntos e falamos a respeito das verdades e dos caminhos de Deus. Se te afastares de toda essa luz e privilégios e insistires em seguir teus próprios caminhos, só nos resta orar para que todos aqueles momentos de adoração que tivemos juntos, todo aquele cantar de hinos, todos os estudos bíblicos e todas as orações não sejam levados contra ti no grande dia do julgamento. Veja, pois, que pela graça de Deus, naquele grande dia do julgamento, estando nós à direita de Cristo, não tenhamos de ver-te à sua esquerda. Queridos, essa é uma responsabilidade nossa. Nesse mesmo livro, Joe Bick diz que nós devemos lidar com os nossos filhos como se a salvação deles dependesse de nós. E sabe quando esse trabalho acaba? Esse trabalho acaba quando eles saem de casa. Quando eles formam a sua família. E nesse momento, nós passamos a ser conselheiros. Não mais do que isso. Mas enquanto os nossos filhos estiverem em casa, por mais velhos que sejam, é a hora e é o momento de influenciá-los, de orientá-los e de instruí-los. Apesar de essa palavra filho aqui, Ben, no original, ser voltada para os homens, ela tanto serve para o filho como a filha. Mas a orientação masculina do livro, é interessante isso. Ela mostra que tem em vista o filho e não a filha. Por mais que sirva para os dois. Por quê? Porque nós vamos ver no livro de Provérbios um pai que se dirige ao seu filho e nunca à sua filha.
Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Capítulo 10, verso 15. Desculpa. Verso 10 e 15 do capítulo 1. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, verso 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com ele, guarda das veredas os teus pés. Nos discursos mais extensos que nós temos aqui, no capítulo 5, no capítulo 7, o pai adverte o filho de uma esposa infiel, mas em momento algum adverte de um marido infiel à filha. A mulher sabedoria, lá no capítulo 8 de Provérbios, no seu verso 4, a vós outros, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, se dirige aos homens na porta, não às mulheres no mercado. Como muitas vezes nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse. A esposa infiel e a mulher loucura assediando o rapaz ingênuo, mas nenhum equivalente assedia a mulher ingênua. Nesses provérbios nós vamos ver Salomão continuamente falando ao seu filho e não à sua filha. Provérbios agora, capítulo 10, verso 1. O filho sábio alegra seu pai. Capítulo 19, verso 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. E nós vamos ver em vários contextos aqui o livro de Provérbios advertindo sobre a esposa infiel, lá no capítulo 22, verso 14. Louvando o casamento como uma boa esposa, lá no capítulo 12, verso 4, 18, verso 22, no capítulo 19, 4. E criticando o homem que se casa com a mulher rixosa. Em nenhum momento nós vamos ver o livro de Provérbios citando um mau marido, ou se voltando para a mulher. Até mesmo no final do livro de Apocalipse, ali em Agur, as palavras de Agur e a mãe de Lemuel, elas se dirigem o quê? Aos filhos, aos homens. E o livro vai terminar com a descrição de uma esposa ideal, sem mencionar um marido ideal para uma mulher. Apesar de nós sabermos que as instruções que estão aqui servem tanto para homens como para mulheres, por que essa tendência no livro de Provérbios? Por que isso? Porque se espera que os descendentes do sexo masculino assumam a liderança na definição da identidade e dos valores da família. Eles são responsáveis por isso. Lá em Números, capítulo 30, versos de 1 a 8, nós vamos ver a palavra de Deus falando sobre os votos. E o voto de uma mulher casada ou de uma filha só tinha valor se fosse confirmado pelo seu marido ou pelo seu pai. Por que isso? Porque se espera que os homens assumam a liderança dos seus lares, tanto financeira, mas principalmente espiritual, porque se espera que os valores e a identidade da família venham dos homens, porque eles foram colocados diante de Deus como líderes sobre as suas famílias. O homem foi colocado para proteger as mulheres, para proteger sua esposa. Mas também não só isso, mas também porque a natureza do homem, ou seja, do filho, é mais aventureira do que a da mulher. E por causa disso se mostra propensa a ultrapassar limites estabelecidos, se desviar da tradição dos ensinamentos recebidos. A mulher, ao contrário, ela apresenta uma tendência natural de cuidar do lar,
e da comunidade. Mas o livro de Provérbios não exclui a mulher dessas instruções, porque muitas instruções que nós temos aqui, elas são emblemáticas, ou seja, simbólicas, metafóricas, comparativas para muitas situações e podem ser aplicadas, tá, nas duas realidades. Ou seja, em outras palavras, o livro de Provérbios também está sendo dirigido às filhas. E é interessante porque esses ensinos devem ser aplicados de modo corretamente, de tal forma que elas observem os homens pelos olhos femininos. E aí mais uma coisa que nos chama a atenção, né? Percebam que o ambiente familiar é um ambiente de completo ensino. É um ambiente pedagógico na família de Israel. Sabia que Israel praticava homeschooling? Os filhos aprendiam a ler e a instrução dentro de casa. Não estou defendendo homeschooling ou fazendo apologia nem nada, não. Mas era assim que funcionava a educação. Né? Dentro de casa. Os pais instruíam, principalmente aqui, com relação à lei. Com relação à palavra de Deus. No verso 8 nós temos aí um paralelismo, né? Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Aqui ele está mencionando a esposa, a mãe. Ou seja, ao mencionar eles nesse paralelo, filho ouve a instrução do pai, ou seja, é o pai que instrui, ou seja, é a mãe que instrui. Ambos têm a responsabilidade no lar da instrução dos filhos. Os dois têm vozes autoritativas com referência aos filhos no lar. E aí a gente poderia abrir mais um parênteses aqui, criticar aquelas mães que quando estão em casa não disciplinam seus filhos e dizem assim, quando seu pai chegar ele vai resolver. É lógico que existem algumas coisas que o pai vai ter que resolver com os filhos. Mas enquanto você está em casa, você é autoridade dentro de casa. Existem famílias que os filhos só respeitam o pai, não respeitam a mãe. Por quê? Porque ela não se faz autoridade. Mas ela tem autoridade. Apesar de ser o homem o responsável pelo ensino do lar, a Escritura não exime as esposas, as mulheres, da responsabilidade. E nós vamos perceber, segundo o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14 ou 15, acho que é verso 15, que quando ele diz que será preservada na sua missão de mãe, ali não é somente gerar, mas é gerar, criar, ou seja, instruir os seus filhos. E nós temos exemplos na Escritura de mulheres que instruíram seus filhos e elas aparecem como cabeça da sua família porque não tinham um homem, como no caso de Timóteo, que foi instruído pela sua mãe e pela sua avó. No âmbito familiar, as mulheres têm autoridade e a mesma responsabilidade com relação à educação dos seus filhos. Provérbios muitas vezes vai fazer menção a mulheres como mestras no contexto do lar para disseminar, para ensinar o conteúdo bíblico. Como nós vemos aqui no verso 1:8, o verso 4:3 também, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Ou seja, a responsabilidade de ensinar, de instruir, de disciplinar, de levar aos caminhos do Senhor é dos dois. E no contexto aqui da Escritura, e deve ser assim, os pais ensinavam seus filhos, ensinavam suas filhas e ensinavam suas esposas. Para que elas pudessem instruir os seus filhos na sabedoria de Israel.
Para isso, ela precisava ser ensinada na sabedoria e conhecimento deste livro, e a responsabilidade era do marido. Foi isso que aconteceu com Eva ali. Né? O Senhor coloca Adão no jardim do Éden, dá a lei, e aí depois cria a mulher. E naquele diálogo entre a mulher e a serpente, ela fala de um ensino que ela não teve diretamente da parte de Deus. Ela teve indiretamente esse ensino. Quem ensinou? Quem transmitiu? Adão transmitiu a ela. Essa é a responsabilidade dos homens. Eu quis me deter nesses dois versos para mostrar a nossa responsabilidade no ambiente familiar. A responsabilidade da educação dos nossos filhos é nossa, não é da igreja. Os nossos filhos, por mais novos que sejam, por mais infantes que sejam, se já estão na idade da razão, eles estão chamados à responsabilidade no livro de Provérbios. Que nós percebemos que essa idade aí de jovem aí, que a Escritura diz, de filho, é uma idade muito volátil, que vai da mais tenra idade até os 30, 40 anos de idade. E aí no verso 9, ele diz assim: porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Essa introdução é uma introdução que quer chamar a nossa atenção. Ou seja, quer chamar a atenção do filho. E a partir daí, ele vai começar a falar na prática o que realmente ele quer dizer àquele jovem. Ou o que a palavra quer dizer. Ele vai entrar ali no âmago do assunto, mas temos essa introdução antes. Filho meu, atenta, ouve a instrução do teu pai e da tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, filho meu, ouve a instrução que vem do Senhor através de seus pais. Se submeta e se incline à instrução bíblica. É isso que o texto está dizendo. E por que isso? Porque ele está dizendo que o ensino e a instrução, eles são enfeites, são ornamentos na vida dos nossos filhos, são adornos atraentes, agradáveis a outras pessoas, conquistando o favor dessas pessoas. E é isso que a gente vai ver no capítulo 3, verso 4, quando ele diz assim: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. No verso 22, no mesmo capítulo: porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. No capítulo 11, verso 16, diz assim: a mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. É isso que o ensino da palavra de Deus traz. Benefício. E verso 13, capítulo 15, capítulo 13, verso 15. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransferível. Ou seja, o ensino e a instrução que se tornam adornos, que se tornam enfeites na vida de um homem, eles são atraentes, eles agradam outros e agradam a Deus, e por isso o favor dos homens e de Deus nos é dado. O comentarista de Provérbios, ele diz que as imagens que nós temos aqui são muito semelhantes ao que acontecia no Antigo Egito. E essa imagem, que é uma imagem ornamental, dizia que representava uma metáfora da vitória, poder e vida, como prestígio social. Ou seja, ao andar com essas coisas, a ter esses colares, essas coroas, a pessoa estava dizendo que era vitorioso, que tinha poder, que tinha prestígio social elevado naquela sociedade. E Salomão está comparando os filhos da aliança, os filhos do reino de Deus, que se utilizam desse ensino, dessa instrução, como heróis, que usam grandes coroas, grandes ornamentos, que representam a vitória sobre os inimigos. E no Egito Antigo, essa imagem ornamental que nós temos aqui,
de um colar e de uma coroa representavam proteção e orientação. Os juízes e os vizires usavam uma corrente em seu pescoço como expressão simbólica de que viviam de maneira exemplar o serviço dos seus deuses. No reino de Salomão, ou seja, no reino de Deus, os filhos sábios usam figuradamente esses ensinos magníficos como um colar ao pescoço. E é interessante porque essa mesma imagem nós temos aqui em Provérbios. Essa imagem ornamental de proteção e orientação. No verso 8, capítulo 2, olha o que diz. Guarda a vereda e conserva o caminho dos seus santos. Direção. Provérbios capítulo 3, 23. Então andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé. Capítulo 4, verso 6. Não desampares a sabedoria, ela te guardará, escudo. Ama e ela te protegerá. E o verso 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Queridos, por que eu quis me deter, em especial, nesses versos? Eu poderia ter passado simplesmente por eles, ter citado e não ter dado ênfase a essas coisas. Por quê? Porque nós precisamos perceber a responsabilidade que nós temos dentro das nossas próprias casas. A salvação dos nossos filhos não depende de nós. Depende do Senhor. Como Joe Bick disse, eles não foram perfeitos. Acho que ninguém aqui vai conseguir isso. Perfeição. Mas nossos filhos devem olhar para nós e ver como Joe Bick disse. Pessoas que amam o Senhor. Um lar que tem o Senhor como Deus nas suas vidas. É engraçado porque nós não vemos, eu não via dessa forma. Comecei a ver quando comecei a estudar a Escritura nesse sentido. Já como burro velho. Olhar para o meu filho como meu discípulo. Saber que o primeiro evangelismo que eu tenho, a primeira pregação do evangelho que eu tenho que dar é com relação ao meu filho. Muita gente está tão preocupado em pregar o evangelho aos perdidos e esquece a sua própria família. Isso deve começar dentro da nossa casa. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos enquanto eles estão debaixo do nosso teto. Mesmo que eles sejam maiores de idade. É lógico que eles respondem por si, mas o nosso trabalho ainda não acabou. Acho que o trabalho de um pai nunca acaba. Porque quando os filhos saem de casa, eles agora passam a ser conselheiros. Não são mais aqueles que vão dirigir a vida e orientá-los no caminho. Agora eles vão andar pelas suas próprias pernas. Nós seremos apenas conselheiros. Se na nossa vida familiar nós cultivamos isso. Se não, nós como filhos devemos perceber que os nossos pais que temem e amam o Senhor, é lógico, são as melhores pessoas para nos dar um conselho. Eu não estou dizendo que você não possa procurar uma pessoa mais velha, um crente maduro na igreja, o pastor da igreja. Pode e deve. E às vezes é até melhor para você. Aprender aquele cordão umbilical. Uma coisa natural que nós temos.
Só é desligado quando a gente vai para longe, quando a gente começa a viver a nossa vida, e essas coisas são quebradas. Mas os nossos pais, que temem e amam o Senhor, eles são uma fonte de conselho inesgotável para nós. Nós precisamos ver isso. Tem muitos jovens aqui que vão se casar, vão ter filhos, e já precisam entender isso. Que o filho de vocês não pertence a vocês. Por mais que ele saia de dentro de você, você não o possui. Ele não pertence, ele não é uma propriedade. Ele é um irmão em Cristo. E se você quer cumprir Mateus 28, comece dentro da sua casa. Toda autoridade me foi dada. Fazer discípulos. Vamos fazer dentro de casa, primeiramente. E é tão interessante, quando nós nos voltamos para dentro de casa e fazemos dentro de casa, a gente faz fora sem saber. Mas quando a gente faz fora, muitas vezes, nós estamos esquecendo de fazer dentro de casa. Importante entender, vocês jovens, na mais tenra infância, que vocês têm responsabilidades diante do Senhor. Vocês são responsáveis pelo pecado de vocês. Vocês que já atingiram a idade da razão. Que idade é essa, pastor? Não sei. Eu não sei. Não sei se é 4, 5 anos de idade, 6 anos. Não sei, realmente eu não sei. Mas o Senhor sabe e você sabe. Nossos filhos são responsáveis diante do Senhor. E eles precisam entender isso. Precisam entender, o Jean Carlo, que é o pequenininho, né? Está aqui na minha frente, como a Flávia também, que eles são responsáveis diante de Deus. Que eles não podem se esconder atrás da infância deles. Aquilo que eles conhecem do Evangelho, aquilo que eles alcançam do Evangelho, é exigido deles. E por fim, entendermos todos nós que nós não podemos abandonar esse ensino. Entendermos que todos nós precisamos andar nessas pisadas que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque são proteção e orientação para nós. Escondi a tua palavra no meu coração, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É proteção, é orientação. É isso que nós precisamos entender. Não olhar a Escritura como um Deus irado, um Deus revoltado, um Deus que proíbe, porque esse Deus irado, esse Deus revoltado, esse Deus que proíbe, na realidade, é um Deus de amor. E que essa revolta, essa proibição, representa um pecado no seu coração. Não é Deus que é revoltado, não é Deus que proíbe, é você que é pecador. E não consegue olhar para Deus na sua palavra com amor e ver a mão de um pai amoroso que ama o seu filho, dizendo o caminho que ele deve andar. São colares, são diademas nas nossas vidas. E o Senhor nos chama, todos nós, crianças, jovens, adultos e velhos, a se adornar com a palavra. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar.